Olá, irmãos, juntos com as palavras de Deus. Hoje leremos o capítulo de Esther, capítulo 9. Mas antes de iniciarmos a ler a palavra de Deus, lá em Configurações, tem como eu e você, que é algo que o Espírito Santo me lembrava e eu acabava esquecendo de falar nos vídeos, que trouxe ao meu conhecimento quando eu percebi que os vídeos não estavam com uma qualidade muito boa para visualização nas TVs. Então ali no YouTube tem a parte de configurações, aonde você pode escolher a qualidade do vídeo. E a qualidade maior que tem, pelo menos que aparece para mim, é 1080 pixels ou é 1060 pixels. Então você pode colocar esta opção lá. Tem a partezinha de configurações, que é como uma ferramenta, uma figurinha de uma ferramenta. Você clica lá e tem lá o nome, qualidade de vídeo. Clica nessa opção e escolhe a opção da qualidade de vídeo. Então, Esther, capítulo 9, a palavra de Deus vem falar comigo e com você. Já há alguns dias que o Espírito Santo ministrava essa palavra e tem resposta de Deus para mim, para você, que tem perseverado na fé em Jesus Cristo. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando, no momento, na circunstância, a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas. No dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles. Os inimigos dos judeus esperavam, tinham expectativa naquela autorização, naquele decreto, naquela circunstância em que se apoderar-se deles, teu domínio, teu controle deles. Aconteceu o contrário. Não aconteceu o que os inimigos, aqueles que estavam se opondo ao povo de Deus, aqueles que estavam tramando, aqueles que estavam veementemente correndo, indo atrás para matar, para destruir, para sair do mapa o povo de Deus, para tirar o povo de Deus daquele território, para tirar o povo de Deus daquela cidade em que eles estavam estabelecidos. Aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderaram, é que tiveram o domínio, tiveram o controle da situação, pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam, dos que os odiavam. E odiavam é um sentimento de aversão forte e destrutivo. Fofocas, mentiras, conclusões erradas podem vir deste sentimento. Fofocas, mentiras, conclusões erradas. E nós veremos na palavra. Então, odiar é um sentimento de aversão forte e destrutivo. E esse sentimento forte de ódio pode levar
a uma ação externa de fofocas, de mentiras, de conclusões erradas, de perseguição. Esse sentimento interno realiza esse tipo de obras externas. Nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, os judeus se juntaram para atacar aqueles que queriam destruí-los. Se juntaram para atacar aqueles que queriam destruí-los. E ninguém podia resistir-lhes. Ninguém poderá resistir você, diz o Senhor. Porque eu, Senhor, estou contigo nesta guerra. Deus não deixa só aqueles que têm obedecido às suas palavras, que estão neste mundo por o envio dele mesmo a este mundo e estão sobre fortes guerras contra aquele que quer roubar, matar e destruir. Porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Então ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os oficiais das províncias, os sátrapas, os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus. Aqueles que tinham autoridade, aqueles que tinham acesso, aqueles que tinham cargo, aqueles que tinham títulos, aqueles que tinham de alguma forma, carregavam alguma ferramenta que poderiam auxiliar os judeus, ajudar os judeus, porque o temor de Mordecai tinha caído sobre eles. Porque o temor de Mordecai tinha caído sobre eles. Porque Mordecai era grande na casa do rei. Mordecai era grande na casa do rei. Mordecai era grande na habitação, na morada do rei. E a fama dele, a fama de Mordecai, se espalhava. A fama de Mordecai se espalhava por todas as províncias. Na habitação e na casa do rei, Mordecai era grande e a sua fama estava se espalhando. E a sua fama estava se espalhando. A palavra diz que a fama dele estava se espalhando. A fama, o boca a boca. Mordecai não estava buscando fama. Mordecai não estava buscando ser grande. Isso foi consequências das ações, da maneira de viver, das escolhas de Mordecai, que deu a ele acessos, que fez ele ser grande na casa do rei. Foi porque Mordecai, ele estava posicionado, ele estava alinhado nas suas ações, na sua busca. A busca de Mordecai, quando lemos esta palavra, não era para ser grande, não era para ter autoridade, não era para ter fama. A busca de Mordecai era para que Deus, era para que houvesse uma intervenção, é para que houvesse um livramento. Então ele chorava, ele estava em humilhação, ele estava como? Em adoração, reconhecendo que humanamente, nós humanos, o nosso inimigo, ele é mais forte, o nosso inimigo, ele é mais poderoso. Quando olhamos para a nossa humanidade, a nossa alma não é poderosa.
Nós somos poderosos por causa daquele que está conosco, por causa da presença que a vida de Sansão carregava. Ele destruiu os inimigos do povo de Deus. Então, ele tinha uma força sobrenatural, uma força que o próprio céu depositou nele, dentro dele. Não era uma força que vinha dos alimentos, não era uma força produzida pelo organismo do corpo, não dizendo para que você seja negligente com o corpo, não. Nós veremos isso na palavra. Mas a força que Sansão tinha, ela vinha de Deus. É uma força que a ciência não explica, que os estudos não explicam. É algo sobrenatural, é algo de Deus. É o seu poder. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e esse Espírito vem de Deus, é enviado de Deus, e o poder do Altíssimo, Maria, e o poder do Altíssimo, Maria, te envolverá. É o meu Espírito e é o meu poder, diz o Senhor, que realizará a obra. Quando a nossa alma entender, quando ela entender, eu, na minha humanidade, na minha carne sou frágil, mas o Espírito Santo de Deus e o seu poder em mim me fará realizar a obra que Ele está mandando eu fazer. Então a palavra diz, o seu poder, o poder de Mordecai, ia aumentando cada vez mais. O poder de Mordecai ia aumentando cada vez mais. Então veja, Mordecai era grande, Mordecai estava com a sua fama sendo espalhada e o seu poder sendo aumentado. Mas você não vê Mordecai buscando essas coisas, buscando a visibilidade, buscando que outras pessoas façam ele ficar famoso, que outras pessoas falem dele, mas o que ele estava buscando era o livramento, era a salvação contra aquele decreto que se levantou naquele ambiente, naquela cidade, contra aquelas circunstâncias. E quando falo esta palavra, o Espírito Santo me traz, é como se você tivesse uma empresa, essa empresa tivesse sobre um decreto de falência, e a preocupação de você no lugar de Mordecai seria o quê? Seria você estar preocupado com as pessoas que trabalham nessa empresa, que depende financeiramente para sustentar suas famílias. Então você pensa em salvar a empresa, em salvar o negócio. Você não pensa nos lucros, no dinheiro. Isso será uma consequência. Então você está ali buscando a salvação daquela empresa, porque existem pessoas ali que dependem financeiramente, que sustentam as suas famílias. Então você está buscando ali uma maneira de levantar aquela empresa, de tirar a empresa desse lugar de condenação, de destruição, de falência, porque há um decreto. Porque há um decreto. A motivação de Mordecai, a motivação de Mordecai é como um casamento. De repente você está sobre um decreto, as coisas não estão boas, há conspiração, há mentiras, há tramas de morte, há uma situação para que seja você enforcada dentro dela, como Amã preparava. Mas ali você está pensando nos seus filhos, você está pensando naquilo que Deus ama, que é o quê? Deus ama a família, Deus odeia o divórcio, seus filhos vão sofrer, todos vão sofrer. Então ali não há humanamente, existe um decreto, uma trama
Ali existe uma trama que foi crescendo, uma trama oculta, e essa trama ela foi trazida para a superfície, essa trama foi trazida para a luz. Existe um rei que estava com alguém próximo dele, e esta pessoa que estava próximo do rei Assuero, que era Amã, ele estava tramando mal, ele estava influenciando a sua mente para matar pessoas inocentes. A mente de Amã era a mente do mal, e essa mente do mal trabalha no oculto, levanta situações no oculto e depois chega ao nosso conhecimento. E ali você está diante de um casamento, de uma relação conjugal, de uma família que está sob um decreto de destruição. Lilian, você tem a fórmula do bolo? Deus deixou as suas palavras. Quando este império, este reinado, esta cidade, esta circunstância estava sobre a influência de pessoas que tinham suas mentes, que queriam realizar o mal. E a palavra de Deus nos diz lá sobre esta trama, para que eu e você venhamos entender um pouquinho melhor. Lá em Esther 3, ouça com atenção. Amã, olha o que ele diz. Amã, 3, verso 5. Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Encheu-se de furor. Encheu-se de furor. Porém julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso, Amã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o rei Assuero. Então, Amã ele podia atingir só você, mas aí ele resolve destruir todo o povo. Achou pouco mexer só com você e quer destruir tudo que você tem. Aí a palavra diz: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano no reinado de Assuero, foi lançado o Pu, isto é, fizeram um sorteio na presença de Amã para determinar o dia e o mês, e foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Assuero. O rei Assuero era um homem que tinha muitas conquistas. Seu império estava bem consolidado. Seu império estava bem festejado. Havia conquistas naquele império. Mas veja uma pessoa próxima como pode influenciar os nossos pensamentos com maldade. Veja o que ele fala. Veja como o engano pode estar entrando na sua mente, falando mal de pessoas, inventando mentiras sobre pessoas, tirando conclusões erradas sobre ações de pessoas. Veja, ele disse: existe um povo, olha o que ele foi falar, espalhado e disperso. Então ele disse que esse povo é espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei e por isso não convém tolerá-los. Há uma que o Espírito Santo trouxe para mim. O que Amã disse? Disse que eles não cumprem as leis do rei e por isso não convém tolerá-los. E o rei Assuero diz assim: então o rei tirou da mão o seu anel de sinete e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, inimigo dos judeus. E lhe disse:
Fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. Fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. Primeiro, há uma denúncia aqui. Uma denúncia mentirosa. Há uma calúnia. Há uma acusação. Essa mente que está acusando, essa mente que está levando, falando mal sobre pessoas, de quem é esta mente? Esta mente está sobre uma influência de quem? Uma influência do mal, daquilo que é ruim, daquilo que traz dor, daquilo que traz sofrimento. Então, que mente está conversando ao seu lado? Que mentes têm acesso a você? Que pensamentos o seu cérebro tem gerado sobre as pessoas? Tem gerado que pensamentos? Então, aqui há uma acusação. E quem nos acusa? O adversário. Quem mente? O adversário. Quem gosta de fofoca? O adversário. De intriga entre irmãos, entre famílias, entre marido e mulher, entre pais e filhos. O adversário. Entre o dono e seus funcionários, entre os funcionários e o dono. O adversário. São obras do maligno. Então ali ele levanta uma acusação. E quando o Espírito Santo me levava a essa palavra, ele dizia assim: veja, eles não cumprem as leis do rei. Agora imagine que quando eles ficam sabendo do decreto, né, e eles choram bastante, se colocam, trocam as vestes, se colocam no lugar de humilhação, de súplica. Por quê? Porque diante de um decreto de falência, de casamentos, de alguma circunstância na sua vida, de saúde física, que você recebe um laudo, me diz o Espírito Santo, e um laudo que está dizendo vai morrer, um laudo que está dizendo que não tem mais jeito, e falar com estas pessoas, e falar com o rei, que foi na sua mente influenciada contra um povo inocente, estaria respaldando o que Amã falou. Amã disse que o povo, eles não cumprem as leis do rei. Então o rei levanta um decreto. Imagina o povo indo lá, fazer passeata, fazer confusão, com mente de rebelião, enfeitiçado, o que eu estou fazendo é a coisa certa, é assim que Deus age. Não, o povo foi chorar, o povo foi se humilhar, foi buscar em Deus as estratégias para aquele decreto, para aquela situação. Imagina esse povo entrando nas redes e falando 1001 coisa. O que o rei ia dizer? Verdadeiramente, Amã está certo. Esse povo é rebelde, esse povo é desobediente, esse povo não quer cumprir as minhas leis. Mas esse povo foi chorar. Esse povo foi chorar contra o decreto. E Mordecai, diante desta situação, começou a se mover também na humilhação, a se mover também na entrega, da busca. E ali tem Deus, enquanto Amã, ele está internamente ganhando força, ganhando acesso, o seu império, o seu poder, a sua astúcia, pode parecer que está ganhando, pode até parecer estar validado, mas Deus estava ali colocando Esther. Estava ali colocando Esther. Então a trama de Amã foi descoberta. Foi descoberta a verdade sobre a trama deste povo, de que não era como Amã estava falando para o rei. Foi descoberto que Amã estava ocultamente assim, né? Foi trazido ao conhecimento do rei que Amã estava levantando uma forca. Então veja, a verdade vai aparecer, diz o Senhor. A verdade vai aparecer, meu povo. Porque vocês estão brigando com a própria boca de vocês. Quando eu sou Deus de vocês. Quando as obras más vêm para a superfície, Deus já está agindo. Embora eu e você possa não estar sabendo o que está acontecendo.
Esté já estava posicionada exatamente aonde ela teria que estar. Havia ali Mordecai na porta do rei, como? Em humilhação, em vestes de saco, chorando. E Mordecai não foi falar com Esther, me coloca aí dentro do reino e me salva. Não. Ele alertou ela, ele trouxe um discernimento para a mente de Esther. De que Deus a colocou naquele lugar, naquela posição. Porque enquanto existia um Amã influenciando a mente de um rei que estava tendo muitas conquistas e que se continuasse a realizar aquele plano, traria maldição para o seu reino, traria maldição para a sua cidade, porque ele tinha levantado um decreto contra a vida de pessoas inocentes. Ele estava agindo contra a vida de pessoas que não estavam tendo aquela maneira de viver que Amã tinha denunciado, tinha acusado, tinha levantado aquela mentira. Então Deus, ele está agindo por você. Deus está agindo por aquilo que você ama. Deus está agindo por aquilo que por aquilo que está sobre um decreto de destruição, de desmoronar, de morte. E diante de muito choro pode estar, porque Mordecai sabia exatamente em que lugar ir. E nós, como povo de Deus, devemos saber em que lugar está. Nesse lugar de buscar, de dizer eu não entendo, não sei o que fazer, humanamente não tem mais jeito. Você não tem poder para mudar se o sistema do corpo foi afetado gravemente na sua saúde. Você não tem poder de mudar pensamentos de pessoas que decidiram roubar, que decidiram matar, que decidiram ir embora. Nós não temos esse poder, mas Deus tem um processo certo para influenciar, para destruir o pensamento destas pessoas. E Deus convida eu e você a fazer o bem diante desta situação. A palavra de Deus vem nos dizer que o que eles queriam, que os inimigos estavam esperando, o que eles queriam, dominar, ter o domínio, ter o controle, isso não aconteceu. Não foi como eles queriam, ao contrário, um povo que está neste lugar, aonde Deus aparece, aonde estão submissos à vontade de Deus, este povo tem vitória, porque estão com suas expectativas, não no mundo, não nos acessos, não nos sátrapas, não nos governantes, porque eles tinham ferramentas que poderiam auxiliar o povo, que poderiam liberar para o povo, mas aquele povo estava vencendo por causa daquele que os protege, Deus. Deus protege a mim e a você. Não importa o tamanho da guerra, não importa como está as obras do mal na superfície para o seu conhecimento. Neste momento Deus te chama, Ele quer te dirigir, Ele quer te direcionar, e o fim não é como os teus inimigos esperam, ao contrário, é você que vai os dominar. Então a palavra de Deus diz que eles esperavam apoderar-se, dominar, exercer poder sobre, ter controle, ser o Senhor, mandar, ter domínio. É a tradução desta palavra. A palavra de Deus, leia comigo. Ela vem nos orientar sobre algo. Eles não poderão resistir você. Foi o que nós lemos na palavra. Eles não terão os resultados que estão esperando, porque Deus, Ele está com você. Passe o dia pensando nesse pensamento, refletindo neste pensamento, que as obras, os seus inimigos não irão prevalecer, dominar,
ter poder sobre você. Romanos 13, 2. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Eu amo as palavras de Deus. As palavras de Deus querem nos orientar. Um povo rebelde, um povo que tem a sua mente enfeitiçada, camuflada pelo espírito, pela mente de rebelião, age desordenadamente, age pela sua força humana. E esta palavra não é para te condenar. Toda vez que eu ouço as palavras de Deus trazidas pelos meus irmãos e eu ainda não tenho aquela maneira de viver, eu tenho que me convencer no interno e pedir a capacitação do Pai, para que eu possa ter esta maneira de viver, uma maneira que agrada aos seus olhos, uma maneira que traz o bem para mim e não o mal. E muito dessa maneira de viver exige de mim, de você, uma confiança, uma fé em algo que você não vê. Durante ali aquele reinado e toda aquela trama, o decreto estava na consciência de todas as pessoas. O decreto estava na consciência de todas as pessoas. Então existiu ali oração, existiu ali jejum, existiu ali vestes trocadas, existiu ali renúncias. Tirou as vestes e colocou outras vestes. Parou para falar, parou para pensar a respeito de como agir, de como proceder, do que fazer. E você acha que aquela estratégia que Esther teve, ela pensou do nada, o cérebro deu para ela? Você vê que Esther, ela faz 2 banquetes. E como foi que o coração do rei foi ferido? Por Vasti, em uma festa. Então Esther ali na primeira festa, ela traz para aquele rei, para aquele coração cura. Porque Esther honra o seu marido. Esther traz ali honra, traz uma festa. Felicita ali o seu marido, dá um banquete pro seu marido. E no segundo, aquele coração já não está ferido, aquele coração já está, não é? Deus já havia trabalhado. E então, ela fala da trama. Ela fala então toda a trama ali. Veja, ela não falou de qualquer maneira. Ela não foi lá no desespero. Estão tramando contra mim, estão tramando contra o meu povo. Não sei o quê. Não. O rei manda chamá-la. O rei quer ouvi-la. O rei tá com seu olhar sobre ela. E ela então dá um banquete para o rei. E cura aquele que antes um coração desobediente, um coração de uma mulher enfeitiçada, que só quer fazer as coisas da sua maneira. Ali naquele momento, o coração do rei é curada por uma mulher sábia, que agiu estrategicamente, que foi prudente no seu comportamento e trouxe o coração do rei para ela. E ali ele fala para ela fazer sua petição, que até o metade do reino, acho que é algo assim, daria para ela. Por causa da maneira que ela buscou o favor do rei, buscou o olhar do rei, buscou a intervenção do rei. Então, esta maneira exige que nós paremos. Do mesmo jeito que você pode estar indo na justiça, querendo vencer uma guerra na justiça, e está ali agindo com toda a sua consciência, toda a sua visão, com todos os papéis. O que Deus quer nesta situação? Qual é as palavras que Deus liberou? Qual é a vontade dele? Como agir diante dessa situação? Onde você pode estar com pessoas ali, naquele momento, judicialmente, mentindo, falando que não é verdade, tendo distorcido as suas ações, pensando de maneira errada, onde tem uma mente ali lhe acusando com mentiras, com histórias mentirosas, com coisas que não aconteceu. Como Deus quer que você haja nesta situação? Quer que você vá lá
na porta do palácio, na porta do governo, com uma placa e fique gritando? Acaso este, que está com todos os seus pensamentos, com uma construção sobre uma forte influência do mal, vai se deixar convencer pelas tuas palavras? Não vai. Houve uma construção nessa mente. Há um poder regendo essa mente. Mas Deus é aquele que destrói os nossos inimigos, os nossos oponentes. E tenhamos muito cuidado com esta palavra. Porque nós herdamos o material genético dos nossos pais, dos nossos antepassados. E lá no antepassado existiam muitas guerras, muitas lutas para a sobrevivência. Lutas contra os animais ferozes. Então, herdamos esse material genético meio sanguinário, de vingança, de luta, de execução, de ir lá e fazer olho por olho, dente por dente. Mas Jesus trouxe discernimento. Jesus trouxe esclarecimento. Veja. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Aos que resistem, aqueles que se opõem à autoridade, resistem à ordenança de Deus. Quando você obedece às palavras de Deus, você não está obedecendo os humanos. Você está submisso às palavras de Deus, a Deus. Se submeter a Deus, resista o diabo e ele vai fugir. Então estamos se submetendo a Deus, estamos inclinados em reverência à soberania de Deus, sabendo que Ele é quem luta essa guerra, quem traz as estratégias para a nossa luta. E a palavra continua, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem. Quando se faz o quê? O bem. E sim, quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. O livro de Esther, um dos pensamentos que o pai trabalhou bastante em mim, que é algo que ele já vem falando: filha, meus filhos, façam o bem. Independente da situação, irmãos, eu e você somos convidados para fazer o bem, porque essa é a nossa essência. Deve ser a essência da nossa alma, é a essência do nosso Pai, é a essência de Jesus Cristo. Independente das escolhas, da maneira de viver, das ações das outras pessoas, eu e você escolhe fazer o bem e não o mal. Nós não damos a nossa mente para que ela possa gerar ideias para realizar o mal, para que ela possa mentir, para que ela possa criar situações para prejudicar pessoas. Esta mente não é do Espírito, esta mente é do mal, é maligna. Então a palavra está convidando: faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. A autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Aí você diz: mas Lilian, essa autoridade está sendo injusta. Nabucodonosor, que tinha aquele título, estava sendo injusta. O outro também, que zombou dos utensílios de Deus, levou para a festa, bebeu com seus convidados, Deus também trouxe um peso na balança contra ele. Então, se o seu marido não obedece às palavras, seja ganho sem palavras. Se as pessoas desse ambiente não obedecem às palavras, seja ganho sem palavras. Pelo nosso modo de viver, de se comportar, de agir, tendo uma mente mansa e humilde, diz o Senhor. Então essas pessoas estão nos observando as nossas ações, observando as nossas escolhas, observando o nosso modo de viver. E nós podemos estar dependendo da nossa ação. Se o povo fosse lá falar com o rei, estaria comprovando o que Amã disse: esse povo é rebelde e não aceita os meus decretos.
mas aquele povo foi chorar e falar com quem realmente poderia ajudá-los e mover coração de pessoas e mover interior de pessoas para os auxiliar. E colocou diante do coração daqueles que esperavam dominá-los, colocou no coração desses temor. Eles não puderam resistir ao povo de Deus. E aí a palavra diz: pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, se você escolher o mal, se você realizar o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. O nosso adversário é exatamente isso que o Espírito Santo trouxe para mim. O nosso adversário, ele realiza, ele traz o castigo. Ali quando a Babilônia invade, pela permissão de Deus, a palavra é clara, Deus não queria aquela desgraça sobre o seu povo. Mas o seu povo permaneceu enfeitiçado pelos seus próprios corações, endurecidos nos seus corações. Não eram flexíveis, não deixaram as palavras de Deus entrar e se convenceram. Não vou ter mais essa maneira de viver. Não vou mais praticar essas obras. Vou voltar a adorar a Deus. Vou voltar a fazer a coisa certa. Eles decidiram continuar praticando o mal. Então aí, Deus autorizou esse poder, a Babilônia, esses governantes, esses líderes, essas autoridades e destruir a cidade, levar o povo cativo. Então Deus está falando: se vocês fizerem o mal, portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade. Não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então a palavra está dizendo: se você fizer o mal, então tenha medo. Tenha medo, porque você vai receber pelas obras das suas mãos. Se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo. Se você fizer o mal, não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. É ministro de Deus, vingador, para trazer o castigo para quem pratica o mal. Então a palavra de Deus também vem falar para mim e para você contra essas pessoas que se levantam com obras. Lá em Mateus, para nós finalizarmos, é muito bom termos o conhecimento das palavras de Deus. Nós realmente não sabemos como agir em muitas situações, mas Deus, Ele quer nos direcionar. Quando uma situação difícil se levanta, sabe qual é o pensamento da minha alma? Deus quer se revelar através dessa situação. Como Dário iria levantar um decreto, iria glorificar a Deus com a sua boca. Como Nabucodonosor, aquele homem que tinha cargo, títulos e acessos, louvaria a Deus com a sua boca, se não houvesse um posicionamento. Houve ali uma situação difícil, houve ali uma trama, mas também houve ali o poder de Deus. Ali aquelas pessoas conheceram o Deus que aquele povo diz servir, o Deus que aquele povo diz adorar, porque este povo tem dono, este povo tem um guarda, esse povo tem um protetor. Mas nós muitas vezes queremos nos proteger humanamente. Como Deus vai aparecer? Você imagina ali se Daniel fosse lá discutir com o rei, com Dário?
Você imagina se... E ele tentou salvar Daniel. Mas há situações que é Deus que vai salvar o seu povo. Dário, ele buscou salvar Daniel, mas ele não tinha como ir contra aquele decreto. A palavra é clara, não podia ser revogado. Aqui nessa situação, Deus autorizou a lutar. O rei autorizou a lutar. Na situação de Daniel, ele teve que ir passar um tempo na cova. Mas ele não estava só, porque aquele que permitiu também enviou o anjo. Mas enviou um anjo por quê? Enviou porque não viu culpa em Daniel. Porque era uma trama. Daniel era inocente. Muitas vezes queremos que o nosso pai nos defenda. Mas nós estamos sendo culpados porque estamos fazendo mal. Então, se nós estamos fazendo mal, estamos atraindo a espada. Estamos atraindo o vingador que trará o mal sobre nós. E algo que foi muito específico, muito revelador. Filha, faça o bem, independente das circunstâncias. Faça o bem, minha filha. Se nós tivermos medo, dominados pelo medo, reverenciados pelo medo de perder qualquer coisa neste mundo, já perdemos. Já perdemos. Mas que não andemos mais com medo, porque tudo fica neste mundo. Do que você tem medo? Do que você tem medo de perder? Do que você tem medo? Se nós andarmos com medo, seremos paralisados por ele. Ele vai estar sempre ali, na nossa frente, para que a gente não cresça, não progrida, não lute por aquilo que realmente é importante para Deus. Não entregue, não renuncie a nossa própria vida neste mundo. Porque a vida que é importante, mas não é algo da noite para o dia que a sua alma vai entender. Porque precisa pensar a respeito, meditar a respeito, que existe algo maravilhoso preparado para o próprio Deus. Deus não nos criou para este mundo. Deus nos enviou, é o envio. Jesus voltou para o Pai e nós iremos para o Pai também. Para aquele que nos decidiu criar, para aquele que nos decidiu enviar. Mas há uma obra e há uma luta. Para quê? Para que você possa manter tudo que você tem, você dê a sua alma. Lembra do que o adversário disse para Jó? Ele vai dar tudo o que tem, por amor à sua vida. E vida ali é alma. Por amor à sua alma, ele vai dar. Por amor a tudo que ele tem, ele vai entregar a sua alma. Mas Jó preferiu perder tudo o que tem, porque ele tinha na consciência da sua alma: eu vim nu, eu vim a esse mundo sem nada. Eu vim a esse mundo até no ventre. No ventre, qual foi a capacidade humana que te deu forma? É o próprio sistema que Deus criou, que se desenvolveu no útero, no ventre da tua mãe. Há um Deus todo-poderoso. Há um Deus que pode todas as coisas. Há um Deus que nas situações se revela. Então, quando vem uma coisa difícil, eu penso: Deus está querendo se mostrar nesta situação. E a nossa alma precisa depender e manter este lugar. As pessoas que nós vemos na Bíblia estavam neste lugar, falando das suas dores, falando dos inimigos, falando da sua pequenez, falando da força que não tinha, falando do peso que o adversário estava trazendo. E Deus agiu nestas situações. Não agiu com as mentes soberbas. Eu sou filha de Deus, eu sou poderosa, ninguém pode contra mim. Não foi nesse lugar de altivez, não foi nesse lugar de soberba, não foi nesse lugar de orgulho, mas foi no lugar de rendição, de reconhecimento. Eu não posso, mas Ele pode. Então a palavra de Deus vem nos falar. Olha, verso 5, verso 38. Vocês ouviram que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo:
Não resistam ao perverso. Não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Olha o que o Pai diz para mim e para você. Vocês ouviram que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Pelas mentes Saulo, que está perseguindo vocês, para que Jesus interfira, para que Jesus tenha um encontro com essas pessoas, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Aí o 48 diz: portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Quem é o nosso Pai? Deus. Deus é o nosso Pai. E sobre esta palavra, para trazer uma clareza que o Pai falava comigo, deve ter na nossa mente: fazer o bem, independente das situações. Não devemos corromper e contaminar nossa alma com o mal. Também ele dizia: filha, quando eu tomei a decisão, visto que vocês estavam condenados, eu dei a vida do meu filho para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então ele deu, mesmo as pessoas não merecendo. Então o nosso Pai faz nascer, o sol é dele, tudo é dele, sobre a vida de bons e maus. Então, independente de como as pessoas elas são, nós devemos decidir fazer o bem. E amar é fazer o bem. Amar é fazer o bem. Por meio de Jesus Cristo, o perdão, a salvação, a libertação está disponível. Está disponível para todos. Porém, alguns os têm rejeitados, mesmo estando sobre o castigo. Ali na cruz, dois estavam sobre castigo das suas obras. Um reconheceu e a sua alma foi salva. Outro não. Então, por isso que o Pai nos fala, esse amor incondicionalmente é o amor que não é o amor sentimental. Se assim pudéssemos falar, você não vai sentir um sentimento, uma afeição para uma pessoa que está praticando a maldade. Se a própria palavra diz que por causa da maldade, o amor fraterno, o amor de irmão, esse amor vai esfriar. Você vai fazer o bem porque a sua essência é filho de Deus. E o filho de Deus faz o bem. O filho de Deus faz o bem. Então você não dá porque o outro merece. Você não dá bondade e misericórdia porque o outro merece. Mas porque a sua essência é o bem. Então você faz o bem independente das situações. Independente das situações. E pelos aqueles que estão lhe perseguindo, querendo lhe matar, querendo lhe destruir, converse, oração, conversar. O acesso está aberto sobre estes perseguidores. Que oração eu e você podemos fazer? Perverso, quando diz assim, não resista ao perverso, não colocar-se contra, opor-se. O perverso é o mal, de natureza ou condição má. Traz trabalho árduo, causa dor, problema. Eles estão cegos, diz o Senhor. Se você for conversar com alguém que está com sua mente dominada pelo mal, quando esta pessoa abrir a boca, vai ser para matar você. Vai ser para agredir você. Então é por isso
que nós devemos orar por aqueles que estão nos perseguindo. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos de Deus. Então, amar é fazer o bem. Amar é fazer o bem, mesmo quando te fazem o mal. Alguém decidiu trair você. Se você trair, você está fazendo mal também. Se alguém roubou, aí você vai roubar também. Você está realizando a mesma obra da outra pessoa. Os pagãos, se alguém faz o mal para eles, eles não fazem o bem. Mas eu e você temos uma essência. A essência é filhos de Deus. Então a palavra também diz, só a tradução de Mateus 5,43, amai. Amai significa com respeito às pessoas, respeitá-las, fazer o bem. Eu coloquei aqui para mim e para você, para entender o que o Pai quer dizer com amar, fazer o bem, tratar com respeito. Inimigos que se opõem, opondo-se a Deus, na mente, pessoas hostis. Então, esses inimigos, quem são? Pessoas que se opõem a Deus nas suas mentes, são hostis. Orar e oferecer orações. Estejamos prontos para obedecer às palavras de bem de Deus. Para encerrarmos, muito bom, né, irmãos? Vermos o que o Pai quer que nós façamos. Quando alguém se levanta com a mente hostil, e nós já tendo consciência agora que temos esse material genético, com esse sentimento de vingança, de luta, de olho por olho, dente por dente, que já veio porque nós recebemos essa genética dos nossos antepassados que lutaram contra animais ferozes e etc. Então nós já sabemos que existe isso, mas não podemos dar lugar a esses pensamentos como Caim. Ou seja, dominar esses pensamentos, dominar esse sentimento de vingança. Não é que pode ser incitado pelo ciúme, pela ira, pelo ódio. Você pode ser levado por causa da raiva, dos hormônios de estresse, deliberado no seu corpo. Mas temos o domínio próprio do Espírito Santo, a capacitação de Deus sobre a nossa carne, sobre aquilo que ela quer realizar, que ela quer executar, porque Jesus tirou a nossa alma do lugar de morte. Então, 1 Pedro 2, 13 e 15. Veja, 12, 13 e 15. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, que seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, fazem o bem. A maneira de viver traz o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vocês fazendo o bem, esta é a vontade de Deus. A palavra está sendo bem clara, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Então, como é que vamos silenciar a ignorância dos insensatos? Fazendo bem. Fazendo bem. Não terão o que falar de você. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário,
Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem o rei. A palavra de Deus está dizendo: não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, mas pratiquem o bem e silenciem os insensatos, a sua ignorância, porque essa é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Para encerrarmos, continua em 1 Pedro 2. Veja. 1 Pedro 2. Lá no verso 20. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam. Não está dizendo que você vai gostar. Suporta como? Com paciência. Isto é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados. Quando nós estamos suportando, não é gostando, suportando com paciência, porque temos na consciência, não estou lutando contra essa carne e sangue, contra esse tecido, contra essas meninges, contra esse encéfalo, não, contra esta alma, não. Eu não estou lutando contra a carne e contra o sangue, contra esta pessoa. Então eu suporto. Isto é agradável a Deus, porque para isto mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava. Quando insultado, quando tinha uma mente ali, o insultando, zombando, desprezando, ridicularizando, inventando mentiras, o incitando, qual era a ação? Qual era a maneira de viver? Ele fez o mal, ele matou ali aquelas pessoas também com as suas palavras, ele também se colocou naquele lugar: vou insultar você, você não presta, você não sabe o que você está fazendo, eu sou filho de Deus, você é um ladrão, você é uma prostituta. Isso é palavras que matam. Aquela alma já está condenada. E você vai sentenciar o decreto? Você foi enviado. Você já tem consciência disso. Você não está nesse mundo por um acaso. E um filho de Deus, ele não veio para matar a alma dos homens, mas para apresentar a eles aquele que pode salvar, Jesus Cristo. Mas se alguém quiser preservar a sua alma, se alguém quiser ganhar a sua alma quiser ganhar esta vida, não tiver disposta a perder nada, não tiver disposta a aguentar um insulto, não tiver disposta a aguentar uma ofensa, não tiver disposta a sofrer uma injustiça, então essa alma vai realizar aquilo que o adversário quer, vai se prostrar e vai adorá-lo, porque vai praticar o mal. Se tentar reter, se tentar segurar, se tentar não perder, vai corromper a sua alma. Para não perder o cargo, o chefe quer que você minta, o chefe quer que você roube, o chefe quer que você faça vista grossa. Para você poder crescer na empresa, o chefe quer te levar para o prostíbulo, para você trair a sua esposa. Aí você, para manter o cargo, para manter
as honras para se manter neste lugar. Aí você entrega a sua alma para a morte, para a condenação, porque não quer abrir mão do emprego, porque não quer pedir as contas. É justamente isso. Porque não quer perder a amizade, aí escuta fofoca, aí escuta falando mal de pessoas, aí escuta essa mente mentirosa, porque não quer perder o acesso, não quer perder a mesa. Então a sua alma, porque não quer perder, então ela se entrega ao mal, ela se coloca no lugar de condenação. É justamente isso. Então Jesus, ele está nos dizendo, é o que o Pai quer. Isto é agradável, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Aquele que julga retamente, mas se entregava àquele que julga retamente. Então ali, aquelas pessoas humanas, pois Jesus tinha uma palavra, que estavam colocando as mãos nele, estavam achando, provavelmente, vencia a guerra. Lembra do nosso início de Esté capítulo 9? Vamos nos apoderar dele, vamos ter o domínio sobre eles, vamos controlar eles. Mas aconteceu o contrário também. Este povo acreditava que estava pondo as mãos em Jesus, que estavam prevalecendo, que estavam o dominando, que estavam com controle sobre eles. Mas Jesus sabia: eu estou me entregando àquele que julga retamente. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E o Espírito Santo me deixa compartilhar uma experiência de muitos anos atrás. Numa época que eu trabalhava, eu cometi um grande erro numa empresa. Um erro que ia trazer um custo de 30 mil, uma diferença de 30 mil numa venda. Eu trabalhava com venda de carros e eu errei uma conta para o cliente. A conta real era 30 mil a mais. E naquele momento, claro, a minha alma já estava num lugar de transição, em obedecer, em realmente para se manter em algum lugar. Eu não poderia mentir, mas que eu tinha que andar na obediência, porque Deus, ele só quer o meu bem. Ele é poderoso para mudar qualquer situação. Ele é aquele que intervém diante de uma injustiça. Eu estava me entregando, tomei a decisão de levar a minha alma, como Abraão, de sair de onde Deus me mandou sair. Então eu estava tirando minha alma desse lugar da dependência, das circunstâncias, de se manter, de tentar continuar tendo. Mas não aconteceu nada de ruim. Mas eu cometi esse erro e a minha liderança, a minha autoridade que estava ali naquele ambiente, ela perguntou o que eu faria. E eu ouvi muitas vozes. Diz que a carreta virou, diz isso, diz aquilo, que não vai poder manter essa conta, que essa conta era especial. E aí, muitas pessoas, né, que tinham acesso a mim vieram falar comigo. E eu não tô falando isso para me engrandecer. Isso foi uma experiência difícil, foi uma prova, justamente para que Deus trabalhando no meu interno. Eu não estava querendo colocar minha alma neste lugar, então eu errei a conta, errei porque não prestei atenção, errei porque estava fazendo as coisas nas carreiras de repente, porque nós temos que buscar por que cometemos aquele erro. E ali depois de algum tempo pensando, a minha gerente chegou para mim e ela perguntou: o que você vai fazer? Eu disse: eu vou falar a verdade. E para piorar a situação, eu não tinha o hábito de entregar a conta, porque geralmente nós não podemos, para que o cliente não fique barganhando em outras lojas. Mas eu disse então ele tinha a conta, ele podia entrar no processo judicial contra a empresa. Eu seria demitida, com certeza, porque errei, e ele teria todos os direitos dele. Eu disse para ela: eu vou confiar em Deus, eu vou falar a verdade. Então ali, quando o cliente chegou, animado para fechar o carro, bichinho, não é aquela super oportunidade, ele não tinha como perder. Eu disse para ele que eu errei, resumindo, falei para ele a verdade,
E pra minha surpresa, porque foi uma experiência nova, onde eu tive que dizer a verdade, eu fiquei muito nervosa, eu realmente estava numa situação conflitante, mas eu tinha que dizer a verdade. Eu não ficaria bem em falar a mentira. Eu me coloquei no lugar da outra pessoa. Eu sabia que se eu falasse a mentira, eu podia até me livrar daquela situação. Mas aquilo não era a coisa certa. Não era aquilo que Deus esperava de mim. Eu não podia ter medo de perder o emprego, porque se eu tenho um Deus que está com o controle de todas as coisas, Ele abriria uma outra oportunidade para mim se houvesse realmente a demissão. Como me foi ameaçado, não pela minha gerente, mas era algo que eu tinha consciência, que pessoas acima dela podiam tomar essa decisão contra a minha vida, mas que eu tinha um Deus que me protegia. Então ali eu falei a verdade, e aquele homem, para a glória de Deus, acolheu, irmãos, entendeu, não ficou com a mente de confusão, querendo fazer barraco na concessionária. Ele só pediu alguns brindes e mandou eu fazer a conta, e eu fiz. E eu muito me emociono, porque existem pessoas. Eu não trouxe esse testemunho por acaso. Se alguém errou com você, haja como você gostaria que agisse. Muitas vezes as pessoas erram conosco e nós ali somos duros, queremos que a pessoa tenha acertado, nós não perdoamos, nós não relevamos, nós não entendemos, porque errar é humano. E Deus, Ele nos ensinou isso. Então quando Ele diz, ama os teus inimigos, ora porque tem persegue, é porque é isso que Ele faz. O perdão está disponível, a misericórdia está disponível, as bênçãos dele está disponível, o bem está disponível. Deixe as pessoas fazerem as suas escolhas. Se elas querem trair, se elas querem roubar, se elas querem mentir, mas que não sejamos eu e você que venhamos perder a essência, nos deixar ser contaminado pelo mal, praticando o mal, porque alguém trouxe uma obra mal. Por mais que Amã levante a forca, deixa Amã lá, deixa Amã fazer as suas obras, porque Deus, Ele está vendo tudo. Não há obra oculta que Deus não traga à superfície, que Deus não traga a verdade, que Deus já não tenha um plano para dar livramento ao povo que está em obediência a Ele, ao povo que reconhece a sua soberania, ao povo que tem obedecido às suas palavras, porque tudo que o inimigo quer é incitar você a fazer algo da sua própria maneira. Mas quando você se submete a Deus, colocando a sua alma, Jesus entregou, mas se entregava. Então era algo constante, eram decisões constantes, se entregava àquele que julga retamente. E Deus está julgando retamente as nossas causas. Ele tem uma balança. Não venhamos a nossa alma ter medo das autoridades, ter medo das perdas, porque isso é uma prisão. É uma prisão que o adversário vai trazer contra nós, para que nós, por amarmos a alma, para não perder o que temos, venhamos entregar coisas preciosas. Sim, você pode ter um ministério e essas pessoas estão aí querendo que você fique, mas você já sabe como está esse meio, como está o que tem por trás de toda essa liderança, e ali você precisa se posicionar, mesmo que perca o título de pastor, o título de... não sei qual é o título que a sua igreja tá, mas nós não podemos fazer vista grossa para ficar em um ambiente que Deus, Ele não tá mais, que Deus, Ele não vai proteger. Deus não protege Amã, Deus não protege quem lança a gente dentro da cova, Deus não protege as obras do mal. Deus não salva aqueles que estão realizando as obras do mal. A não ser que o coração desses se arrependam, você não precisa buscar a vingança, alimentar sentimento de vingança, alimentar tantas coisas ruins dentro de vocês, porque as próprias pessoas que estão decidindo realizar obras más,
elas mesmas estão atraindo o mal contra elas. Elas terão recompensas, elas terão resultados. Você não precisa buscar isso, ocupar sua mente com isso, perturbar sua mente com isso. Não precisa, porque elas mesmo estão trazendo o mal sobre elas, a vingança, a destruição e a desgraça. Você não precisa nem desejar essas coisas, alimentar o sentimento de ódio, de vingança. Mas ore. Como eu vou orar? Você crê que quem está lutando contra você é o adversário? O adversário que tem poder sobre essas mentes e poder sobre esses corpos? Você crê nesta palavra? Você crê nesta palavra? Contra aquele que é teu oponente e quer te fazer chorar, quer causar dor e sofrimento. O que vai doer nele? Você ir lá e bater na pessoa? Não, está realizando uma obra que ele faz. Mas se ele perder essa alma, o controle sobre essa alma, o poder sobre essa alma para realizar essas obras, você acha que ele vai gostar? Ele não vai gostar. Então, Pai, no nome de Jesus, liberta todos aqueles que têm sido ferramentas do nosso adversário, daquele que se opõe contra nós, daquele que se opõe contra o teu povo, daquele que quer a condenação da nossa alma. Pai, ele vem com toda a força e com todo o seu exército contra nós. E sim, ele usa pessoas que deixam suas mentes gerar o mal. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço no nome de Jesus, liberta essas almas desses maus pensamentos, dessas maus ideias, desses maus raciocínios. Pai, liberta em nome de Jesus essas pessoas dessas forças que têm dominado as suas vidas de depravação, essas forças que têm regido esse reino, que têm regido essas pessoas no lugar que é teu. Porque o meu ministério é teu, a minha casa é tua, a minha família é tua, a minha empresa é tua. Então liberta essas pessoas da influência do mal, do poder do maligno, das forças de depravação, das forças de corrupção, das forças de iniquidade. Para que esta alma seja livre. E essa alma que antes foi usada, a sua mente usada para realizar uma obra mal contra você, essa mente agora seja usada pelo Espírito Santo de Deus para realizar a obra de Deus. Então ele vai perder as pessoas que estão sobre seu domínio, sobre o seu império. Faraó vai perder o controle que ele tem sobre essas mentes que estão fazendo o seu império prosperar, o seu império crescer. Nos diz o Senhor, a nossa oração, por mais dolorida que seja, e não estou desprezando a sua dor, não estou desprezando os seus sentimentos, não estou desprezando a corrente de emoções, de tristeza, de raiva que é ativada contra a maldade daqueles que se levantam contra mim e contra você. Mas só há um que tem o nome que liberta, o nome que salva, o nome que abre túmulos, e o nome dele é Jesus Cristo. O nome dele é Jesus Cristo. O nome que está acima de todo nome. Então não tem reino, não tem poder que este nome não possa destruir. Deus colocará os teus inimigos debaixo dos teus pés por causa de Jesus. Quando Deus, o nosso Pai, ele olha para nós, ele vê o seu filho que ficou calado, não tinha pecado, não tinha palavras que o condenassem na sua boca.
Aleluia! Ele se posicionou, ele suportou, ele não gostou, não quer dizer que ele gostou de estar ali. Afinal, ele conversou com o Pai, ele falou da dor, da angústia da sua alma, porque não é fácil a maldade. O amor esfria, o amor esfria, o amor esfria contra a maldade. Mas se nós não tivermos posicionados como igreja para orar por essas vidas, o império do adversário continuará a crescer. E se nós não tivermos cuidado, estaremos sobre seu domínio e sobre seu poder, realizando uma obra que ele quer. E ele vai ficar lá comendo pipoca, vendo eu e você se destruir com palavras, se magoar com palavras, se matar com palavras. Ele já colocou essa alma nesse lugar de roubo, nesse lugar de depravação, nesse lugar de imoralidade, neste lugar. Ele já condenou esta alma e quer levar essas almas com ele. Você acha que ele quer a liberdade dessa alma? Não, ele não quer. Ele não quer, mas contra o nome de Jesus ele não pode. Se Jesus disser vai libertar, então ore, seja a pessoa que vai interceder pelo Ló, para salvar a alma de Ló, para salvar a alma da sua família, Raabe. É você que se posiciona e Deus provê a salvação. Deus não salvou a casa de Raabe. Deus não salvou a casa material de Raabe, a casa material de Jó, mas Deus salvou a alma. Deus salvou a alma da condenação. Deus salvou a alma do fogo. Deus salvou a alma da destruição por causa de alguém que se posicionou, que ficou do lado certo, que fez a escolha certa, que adaptou a sua vida na maneira de viver correta, que é a vontade de Deus. Se você sabe que o nosso Pai enviou o bem mais precioso, Deus não deu qualquer coisa. Deus não deu qualquer coisa, Deus deu o Filho dele. Que posição eu tenho para dizer para ele que eu não posso fazer o bem? Que eu não posso dar uma água de coco? Que eu não posso dar um presente? Deus nos atraiu com amor. Deus nos atraiu com amor, fazendo o bem. Tanto é que hoje, reconhecendo que nós não merecemos esse amor que foi de graça, esse amor que não foi pelo meu comportamento. Eu mudei a minha maneira de viver, não por uma capacitação humana, mas pela graça, pelo poder de Deus. E eu tenho me esforçado, eu tenho tomado decisões. Claro, há uma cooperação minha e sua, porém essa cooperação não é sozinha. Essa cooperação, então, o adversário não nos domina, porque é uma graça, há um favor de Deus sobre nós. Por isso que estamos vencendo as guerras. A guerra contra a depressão, a guerra contra a ansiedade, a guerra contra o pânico, a guerra contra a doença, a guerra contra a destruição de família, a guerra contra finanças, a guerra contra a saúde. Tantas guerras temos passado. E enquanto estivermos nesse mundo, teremos aflições. Mas a palavra diz que nós teremos vitória pela nossa expectativa em Jesus Cristo. Enquanto estivermos nesse mundo, teremos uma pressão na mente, teremos sofrimentos internos. Porém, por causa da nossa fé em Jesus Cristo, não iremos fraquejar, não iremos perder a guerra, não irá nos dominar as guerras. Eu sei que hoje muito tem nos amedrontado. Então você pode estar indo a um terapeuta, você pode estar tomando medicação, você pode estar se alimentando saudável, você pode estar ouvindo seus irmãos, que Deus colocou ferramentas na área da ciência, na área da medicina, na área da doutrina das palavras, e isso são ferramentas, mas há uma capacitação para que o nosso adversário, o nosso oponente, não tenha domínio sobre nós, e é a presença de Deus, é o favor de Deus, e há algo que eu e você precisamos diligentemente. Precisamos ter zelo, precisamos ter cuidado, precisamos tomar uma decisão de sair do lugar da procrastinação, de sair do lugar da preguiça, de sair do lugar da dependência, da era
era fast food, porque eu ouço o que os meus irmãos trazem do Espírito Santo. Os meus irmãos que já são Isabéis, que já estão gerando há muito tempo. Para quê? Para que eu possa ter discernimento, entendimento, para que eu possa fazer a vontade do meu Pai. Mas eu e você precisamos buscar o que está disponível, nosso alimento, diariamente, passar tempo com Deus, com as suas palavras, louvando, adorando, meditando e não só indo buscar já pronta, porque Deus quer nos dirigir individualmente. Até porque a minha família não é igual a sua família não é igual a minha, a sua empresa não é igual a todas, o seu ministério não é igual a todos. Então Deus quer nos dirigir. Deus deu direções para Jeremias, Deus deu direções para Ezequiel, Deus deu direções para Daniel, Deus deu direções para Saulo, Deus deu direções para Pedro, Deus deu direções para João, e assim foi. Então, sim, precisamos estar neste lugar. Podemos até já pegar tudo pronto. Não é porque quando eu estava iniciando esta busca, porque é nós que tem que tirar essa alma do lugar da ignorância, do lugar de não entender nada. Então, quando eu fui procurar saber sobre maturidade, sobre santidade, então eu fui buscar de irmãos meus que já têm uma gestação há muito tempo, para me trazer orientações sobre estas coisas. Mas isso também não me impediu, porque eu também sentei, peguei um caderno e fui procurar, porque hoje as Bíblias, elas trazem para nós, não é, essa divisão muito boa. Então eu fui buscar palavras sobre santidade, então eu pesquisava no Google versículos sobre santidade, e ia em cada um e lia os textos, versículos sobre maturidade, versículos sobre obediência, versículos sobre mulher, versículos sobre esposa, versículos sobre filha, Então aí eu fui vendo, então eu também fui buscar. Então aí a gente vai tendo um novo interior, mas um interior que carrega as palavras de Jesus. Um interior que carrega as palavras de Jesus. E quando Deus, ele usa um profeta para mim, se ele me traz uma coisa nova, ele me confirma. E se ele, ou então ele já me falou e ele traz através dos profetas deles essa confirmação, uma clareza, porque às vezes ele dá uma palavra, mas às vezes não fica claro, então ele usa outra pessoa, porque nós somos um corpo e esse corpo funciona uns ajudando os outros, e só há uma cabeça, a cabeça é Jesus Cristo. E por que essa diligência de passar tempo com as palavras? Porque estamos numa era, lembra de Ezequiel, preparando ali o seu alimento com esterco pronto. Há muitos alimentos hoje contaminados. Também eu agradeço muito você pela sua vida, porque essa terra, Canaã, essa terra que o Pai trouxe ao conhecimento dos homens, que os homens criou, que os homens fortaleceu, que os homens levantou, é para o povo de Deus. Esta terra Canaã é para que eu e você se comuniquem, é para que eu e você se fortaleça com as palavras de Deus. Tenha isso na consciência da sua alma. Seus irmãos também estão sofrendo e uma palavra de Deus faz se movimentar. A maldade tem aumentado e esta palavra vai se cumprir, porque a palavra de Deus está dizendo isso. Os homens se tornarão mais amantes de si mesmo, mais egoístas. Então Deus deu essa terra de Canaã para o seu povo habitar. É uma terra farta, é uma terra que já tem aí o seu fruto. Então sim, é um meio onde nós nos comunicamos, é um meio onde nós falamos a palavra, é um meio onde Deus leva as palavras, onde Deus envia as suas mensagens. Se coloque, minha irmã e meu irmão, nessa posição. Se Deus te chamou, não resista, não fuja, não coloque a religiosidade dentro de você, porque há poder nas palavras de Deus. Quando nós falamos as palavras de Deus, ela traz o seu poder, ela traz a sua eficácia. Então ela penetra, ela divide, ela prova.
Ela levanta os nossos irmãos no deserto. Ela dá direção aos nossos irmãos no deserto. Se Deus te chamou, então fale as suas palavras. Mas fale as palavras que Ele falou e não as palavras para agradar as pessoas. Porque agradá-las vai fazê-las permanecer com as suas almas condenadas, com as suas almas no inferno, ganhando este mundo, mas nada vai mudar nas suas vidas, porque Deus, Ele cumpre as suas palavras. Deus não cumpre a nossa afeição, a nossa vontade, a nossa bondade, não. Ele cumpre as suas palavras, e cada um de nós tem atraído palavras para nós mesmos, palavras de bênçãos ou palavras de maldição. Porque se você vai falar as palavras de Deus, tenha certeza, se é o que Deus falou, o império do mal não vai gostar. Ele vai se levantar contra as palavras de Deus, para que você não fale, para que você não diga, para que você desista. Por quê? Porque ele tem que obedecer o que Deus disse. O que Deus determinou no reino espiritual, e usa a minha boca e a tua, Ezequiel, ele tem que cumprir. Ele não vai manter no túmulo quem disse que vai sair. Deus disse: vou abrir os túmulos, vou tirar dos túmulos. Então ele não tem poder, ele tem que recuar contra você que está falando as palavras de Deus. Não é a palavra do seu sentimento, não é as palavras da sua vontade, não é essas. Às vezes queremos ser mais bons do que Deus. Deus não permite o mal para o mal das pessoas. Deus permitiu aquele cativeiro para o bem. Porque Deus estava mandando mensagens, mandando profetas. Então, quando a igreja passa por tribulação, passa por sofrimento, não é para o mal. Não alimente este pensamento. Mas busque saber o que eu estou fazendo. Jó tinha consciência que não pecou. Então há provas, sim, temos consciência, não fizemos nada de errado. Mas há situações que estamos recebendo por causa das coisas que temos falado, por causa das ações que temos cometido, por causa de como temos dado ao outro. Não damos ao outro misericórdia, não damos ao outro perdão, não damos ao outro amor, e queremos colher isso. Queremos colher o que nós não plantamos. Nós não damos perdão, vamos colher as pessoas que não nos perdoam. Você quer roubar, e aí quando vai comprar uma geladeira ou um fogão ou algum bem, quer encontrar um vendedor honesto. Você vai colher o que você está plantando. Você vai atrair o que você está fazendo. Então fazer o bem é algo que devemos ter na nossa alma. Um pensamento de ouro. É de ouro porque foi gerado das palavras de Deus. E Deus é fiel às suas palavras. Então esse pensamento é precioso. Fazer o bem. Só para encerrar. Mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo físico, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês, nos diz o Senhor. Quem é o pastor? Quem é o guia da nossa alma? Quem é o bispo? Eu nem olhei a tradução de bispo. Mas quem é o guia? Quem é que nos orienta? Quem é que cuida? Quem é que nos dirige? A nossa alma. Jesus Cristo, essa alma que se converteu, essa alma que se convenceu que não pode mais amar a si mesmo, que não pode ser dirigida por si mesmo, que não pode mais andar por si mesmo, mas agora tem um pastor, agora tem uma liderança, agora tem um guia, Jesus Cristo. Então ele sofreu no corpo os nossos pecados, e isso é muito sério.
Porque nós sofremos no corpo, sofremos no nosso emocional, sofremos no corpo o pecado de outras pessoas, a maldade que outras pessoas decidem fazer. Então nós devemos suportar. Não é que eu e você vai gostar, vai ficar feliz, eu amo Jesus. Não, você não vai ficar bem, você vai ficar triste. Vai sentir angústia, tristeza, decepção, frustração, mas vai suportar por amor a Deus. É por isso que nós devemos o amá-lo, porque nós ficamos na situação porque o amamos. Não é porque gostamos da situação, não é porque queremos humanamente, carne, ficar na situação, mas porque queremos agradá-lo, porque amamos, porque confiamos no seu caráter, porque confiamos na sua fidelidade. Então aí nós ficamos. O bispo, o pastor da tua alma é Jesus Cristo, o teu cabeça, o cabeça da noiva. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.